todos bem-vindos a mais um episódio no nosso canal Momento Católico. Hoje no Momento Católico nós vamos receber uma pessoa de Ministério de Música. É uma pessoa que eu conheço já há mais ou menos uns 14 anos e que desde a época do Cantares a gente já fez muitas coisas juntas. Inclusive a música de abertura do Momento Católico é do CD do Cantares que a gente fez juntas, na época com o grupo lá. Hoje eu vou receber uma pessoa que eu sou fã. Vou receber Karine Gonçalves. Tudo bem, Karine? Como vai? Olá, Verinha, tudo bom? Quanta honra, que prazer estar aqui com você. E Karine, você não sabe quanto tempo eu tava querendo trazer você pra cá, viu, Karine? Há muito tempo eu tava querendo trazer você pra cá. E eu fugindo. Mas chegou o momento, finalmente. Tudo no tempo de Deus. É. Karine, e como foi essa história de você começar a cantar na igreja? Desde quando você canta na igreja? Na realidade, eu comecei a cantar na calçada da minha casa, no Vila União, ali pertinho da Igreja Matriz. A Paróquia Jesus Maria José? Paróquia Jesus Maria José. E o Geomar, que é uma pessoa que eu amo verdadeiramente, um grande amigo que me levou para os caminhos de Deus também, ele participava do GIM. E na época minha mãe também participava. E daí, quando terminou o grupo, ficou todo mundo na calçada. E ele pegou o violão e começou a tocar e eu comecei a cantar. Aí ele disse, ela canta. Aí eu fiquei meio assim. Aí ele disse assim, porra, amanhã ela vai cantar uma procissão com a gente. E foi a primeira vez que eu cantei realmente. Foi uma procissão. Eu não recordo de qual igreja que saía, mas eu recordo que chegava lá naquele centro espiritual, né? O céu. Eita, é longe. Pronto. Perto ali onde é feito o Aleluia. Exatamente. E nós fizemos todo aquele percurso, né? A gente estava num carro aberto, o Geomar tocando e eu cantando. E dali despertou a minha vontade de cantar e cantar para Deus, né? Porque eu acho que o mais interessante foi isso. Não foi cantar para o mundo, foi cantar para Deus. E em seguida o Gel me chamou para cantar as missas aos domingos. E eu lembro que a primeira missa que eu cantei era o Padre Marcos quem estava celebrando. E foi tão interessante que na hora da comunhão eu cantei aquela música Gratidão. E tem uma parte que ela é bem alta. E eu, no momento, me deixei levar e quando deu a subida da música, eu lembro que o Padre Marcos deu uma virada de pescoço. Aí eu disse, pronto, o padre não gostou. Aí quando terminou a missa, o padre foi lá, disse, que maravilha. Aí pronto, aí o Padre Marcos aceitou que eu cantasse as missas e foi assim que tudo começou. E o Padre Marcos tem uma importância muito grande na minha vida religiosa, tanto é que eu chamo de meu Padre Marcos, porque eu tenho um amor muito grande pelo Padre Marcos, sabe? Eu vivi grandes e lindos momentos naquela igreja através do Padre Marcos. Foram momentos assim incríveis mesmo, assim de unção mesmo, sabe? Assim, eu nunca fui tão próxima de um padre como o Padre Marcos. Até mesmo porque ali a gente tem sempre aquela coisa que na minha época de infância era o Padre Frota, aí tiveram poucos padres que passaram por lá. Teve o Padre Abel, que eu não fui muito próxima. Mas o Padre Marcos, assim, conquistou meu coração. Minha admiração. E eu amo o Padre Marcos. Ave Maria. Todo mundo me chama de babona do Padre Marcos. Eles podem chamar. Nem ligo. Karine, e que parte é essa da música? Que música é essa? Tu se lembra? Gratidão. Eu encontrei um amor perfeito,
um tesouro escondido diante deste altar. Seu valor é maior que tudo, nada poderá se igualar. Te adorarei com todo o meu ser, quando estou mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Te exaltarei com o meu coração, majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. Só que na missa eu cantei com tanto fervor que quando ele viu que realmente eu me empolguei, eu só vejo o Padre Marcos olhando para mim. Eu disse, pronto. E também tem a hora, né, que o músico, às vezes, também, quando ele tá tocando, ele também sobe o tom, né? Exatamente. Aí você até, às vezes, diz assim, baixa o tom, porque senão eu vou ter que subir muito a voz também, mas né? o Djalmar, nessa hora, ele não tem dó de mim, porque ele bota cada nota lá em cima, você consegue. Então, assim, aprendi muito sobre música. Na realidade, eu sou muito leiga em relação, né, à musicalidade, porque se você me der uma partitura para ler, eu não sei. Na realidade, eu não sei nem como é que eu canto, porque a escalazinha do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, sou mais perdida do que cego em tiroteio. Então, assim, eu vejo que realmente foi um dom que Deus me deu. Não tenho aptidão nenhuma para tocar nada. Nada, nada, nada. Violão, já tentei, mas não sai. Atualmente, né, Karine? Você tá cantando nas missas lá na paróquia, né? Todas as quartas-feiras e quero ser fiel até o fim. Inclusive, toca com... O Dedé toca, né? O Dedé foi um achado, porque quando eu recebi um diagnóstico de psoríase no ano passado, em julho do ano passado, logo em seguida eu tive uma crise de moderada a severa. E foi um momento muito difícil, muito difícil. E eu já queria ter voltado a cantar na igreja. Só que eu fiquei sempre esperando pelo Djalmar e tudo. Eu amo meu amigo, mas teve um dia que eu disse assim, vou mais esperar pelo Djalmar, não. O Gilmar agora tá tocando em outra paróquia, né? No outro Exato, em grupo, outro né? grupo. E eu sempre, assim, a minha decisão. Na minha ciência, não faz sentido eu ter uma paróquia na esquina da minha casa e eu servir outra paróquia. Vixe, Karine, mas eu sou de outra paróquia, hoje eu vou pra Não, mas paróquia você de tem um motivo nobre, que é o seu irmão, que é o padre. É, Então, assim, eu não queria servir em outra paróquia. Não sei, é como se talvez o meu servir lá não desse efeito, é porque não você sei. sente como fosse sua casa, aquela paróquia. Também. Exatamente. E por eu já ter vivido tantos momentos ali fortes mesmo, com, né, nas celebrações, em cada homilia do Padre Marcos, que é uma verdadeira aula. E para mim não fazia sentido servir em outra paróquia, eu queria servir lá. E eu cansei de esperar pelo GEL, aí eu mandei uma mensagem para o Padre Marcos, perguntando se ele aceitaria que eu cantasse as missas, só eu e a minha voz, porque não tinha quem tocasse para mim. E ele disse que sim. Então, nas primeiras quartas-feiras, eu fui sozinha mesmo, só eu e a minha voz. E na missa de sétimo dia do saudoso Lúcio, que é uma pessoa muito querida, né, por toda a comunidade, do nada a Ceissa, irmã do Dedé, ligou para ele e disse assim, tu tá em casa? Isso depois ela me contando, né, junto com ele. Aí ele citou. Ela, pois tu vem pra missa do Lúcio? Ele disse, vou. Ela, pois traz violão. Ótimo. Que a Karine tá lá em cima sozinha. Aí o Dedé veio com o violão e nós tocamos a missa. Aí no final da missa eu agradeci ao Dedé e tudo. Aí ele falou, tu tá cantando sozinha? Aí eu disse, tô, Dedé, eu fiz um propósito.
falei, né, do meu diagnóstico da psoríase e tudo, e eu fiz um propósito de cantar a missa, tendo ou não um tocador comigo. E eu creio demais na minha cura, e esse é o meu propósito. Aí ele pegou e disse assim: acho que eu vou fazer um propósito na minha vida também. Eu venho tocar pra ti, pode ser? Aí eu disse: pode. Olha, Na hora. Aí pronto. Aí hoje em dia eu tô com essa parceria com o Dedé, muito feliz. Porque as coisas de Deus, elas, né, são muito interessantes, né? Porque assim, eu nunca me imaginei cantando missa com o Dedé tocando, né? E de repente Deus providenciou, né? tanto o Gelmar como o Dedé, né? Eles são dois músicos, né? Muito bons, né? E são compositores também. Tanto o Gelmar, ele compôs todas as melodias do CD de Salmos do Cantares, que foram 20 salmos, que foram feitos em 2 meses, né? E o Dedé também, de vez em quando o Padre Marcos chega lá, Dedé, faz a melodia dessa música aqui, né? Que o Dedé, o pessoal que assiste o Momento Católico, também assiste o nosso Deus com Pedro Siqueira, também assiste as missas do Padre Marcos, e de vez em quando a gente ouve a música de São Miguel, do Coração de Jesus, né? Do Beato Carlos Acutis, que agora já vai ser santo também, né? Então, você teve na sua vida aí, né? Uma sorte, assim, que eu acho muito legal. Também porque você tem um dom para cantar, então as pessoas também acabam sendo motivadas a tocar com você. Também eu acho, né, Cacá? Eu fico muito feliz por isso, porque assim, Deus providenciou, né? Da mesma forma que ele me deu o Jomar, né, na vida para ser um parceiro de música, porque com o Jomar realmente é uma parceria de muitos anos mesmo. A gente Toca em toca em casamento. casamento, né? Amanhã vamos cantar a missa. É, pena que ultimamente, né, Tem uns desencontros. teve os desencontros, mas aí Deus providenciou o Dedé. Mas só que o Gelmar, eu me encontrei com ele, Henrique, a gente se encontrou com ele dia 1º de janeiro na missa, e ele disse que ia voltar a tocar na missa, não sei se era na paróquia ou se era na capela, mas ele disse que ia voltar a tocar. Vamos ver. Vai que a gente se encontra Eu com rezo ele. por esse momento. Pois é. Porque tanto o Jomar como o Dedé são dois grandes músicos, sabe? Eles realmente. E tanto é que com o Dedé a gente não tem ensaio. O Dedé chega 20 minutos antes do início da missa. Eu seleciono as canções, mando para ele, pergunto se ele quer mudar algum. Ele diz que não, até agora ele só quis mudar uma canção. E na hora ele pega o tom comigo. Então, assim, realmente ele é um grande músico. Porque a gente não ensaia. Agora, em compensação dessa história de ensaiar, Cacá, em 2012, né? Em 2012, a gente está em 2025, 13 anos atrás, né? Quando você cantava lá nas missas de domingo, aí uma vez você disse assim, não, Vera, vem aqui ver a gente ensaiar. Eu não sei porquê, né? Eu acabei indo, e a partir dali, até durante vários meses, a gente acompanhava os ensaios, né, do Ministério Cantares, né? E era muito interessante porque toda vez, era uma terça-feira, aí era marcado para 8 horas da noite, porque 8 horas da noite, a igreja, a paróquia, naquela época, eu acho que a paróquia ficava fechada, porque a missa era na capela de Santa Luzia. Então, vocês tinham uma paróquia ali para ensaiar. E aí, você via que em meia hora, ou era você, ou era o Hamilton, né? O Thiago, O Tiago o também Alex. Mas quem cantava Era eu, você. o Thiago. O Tiago nunca quis cantar. Sozinho não, E a solo Maria Augusta não. também, né? Que cantava. Então, assim, eu me lembro que eu gravava vocês, né? Colocava lá no YouTube do Padre Marcos. E eu passava a semana todinha ouvindo aquelas músicas que vocês ensaiavam, sabe? Era super legal. Tanto que eu sei agora vários salmos decorados. Aí, depois de um tempo, eu não vou ficar mais colocando no canal do Padre Marcos. Eu agora vou criar um canal
do Cantares, né? Porque tu já Eu tinha o lembro, Facebook. exato. Não, agora a gente vai colocar os ensaios aqui, né? Inclusive, quando chegou em junho, aí eu cheguei com uma proposta para vocês gravarem um CD, né? Eu não entendo nada de gravação de CD, gente. Eu não toco, não canto. Mas eu e Henrique, a gente inventou essa história, porque houve um Pentecostes lá, e tinha um grupo também que disse, a gente já fez o nosso CD, vocês comentaram, aí vamos atrás de saber como é que faz um CD. Aí a gente foi gravar o CD lá no estúdio Zalém, de forma ao vivo, que era a maneira mais fácil de se gravar. Como é ao vivo? Você pode gravar o CD, ou você grava o instrumento e as vozes separados, ou você grava tudo ao mesmo tempo. Isso que a gente chama de gravação ao vivo. Mas naquela época lá, vocês fizeram o seguinte: vocês passaram o dia inteiro gravando, depois refizeram a parte do áudio, né? Em outro dia. Pois é, foi quase um ao vivo, assim, 100%, né? E aí, tem esse CD do Cantares, que foram 20, eu acho que foram 20 salmos. Era o que cabia num CD. A gente fez aquele tempo ali do CD até o final. E eu vou colocar na descrição desse vídeo o CD. Pode ser, né, Karine? Pode. Vou colocar, porque naquela época se vendia o CD, mas hoje em dia a gente não usa mais CD, né? Então, para deixar registrado que aqueles CDs foram vocês que fizeram, né? Porque podia muito bem uma pessoa ouvir e refazer e regravar aquele CD como se fosse a autoria dele. Aí não, em 2012, eu coloquei o CD inteiro lá, coloquei ele como não listado, que era para ninguém ter acesso, né? A não ser aquelas pessoas que tivessem um link. E aí, pronto. Ninguém tem essas músicas aqui antes de vocês. Inclusive, a gente queria ter até colocado aquele Salmo Enviai, né? Que é o Salmo da Vigília Pascal. Mas a gente não pôde colocar porque já era do Shalom. Apesar de vocês terem feito uma versão em cima da versão do Shalom, né? A gente não vamos colocar porque a gente ia ter que falar com o Shalom. Ia ser um negócio bem complicado, né? E assim, inclusive o CD de abertura do Momento Católico é uma das músicas do CD do Salmo, né? Você, com o Gelmar, começou a cantar músicas para casamento, né? Exatamente, Além da missa. Quer dizer, assim, mas a música para casamento é um serviço seu, né? A gente fala assim, que é um serviço. E a música que você canta na paróquia, na missa, aí faz parte do seu ministério, é doação, né? Que você faz do seu serviço, exatamente. Né? Quando eu e o João, nós iniciamos a cantar em casamento, né? Nós fomos bem firmes em dizer que a gente só cantaria realmente canções no segmento religioso, né? Tanto é que as noivas fazem mais contato comigo do que com ele. Então, assim, eu tenho uma relação de canções só no segmento religioso. Embora tenha algumas canções evangélicas e tudo, mas tudo é no segmento religioso. E eu oriento muito as minhas noivas, chamo minhas noivas porque a gente acaba criando um laço, né? Porque, assim, a gente acaba aqui ajudando aquela noiva a realizar o sonho dela, né? E eu digo muito, olha, é um momento único na Igreja Católica, você só vai casar uma vez. Então, quanto mais a presença de Deus estiver lá, né, certamente dará tudo certo. Então, eu apresento assim uma lista imensa que eu tenho de canções no segmento religioso para casamentos. E elas acabam que aceitando. Embora teve uma que disse, não, mas eu queria entrar com uma música tal, que era uma música secular. Aí eu fui bem sincera com ela, eu disse, olha, desculpa, gostaria muito de cantar no seu casamento, mas eu realmente não posso aceitar, por 2 motivos. O primeiro é que, quando eu me propus a assumir esse projeto, acho que realmente seria somente canções do segmento religioso. E tá dentro da igreja, de repente cantar uma música secular, uma música do mundo, acho que não faz nem sentido. Então, assim, vou deixar você bem à vontade para pensar e se decidir realmente que não quer fechar com a gente, não tem problema.
mas ciente de que se quiser que eu cante no seu casamento, você escolhe as canções, mas contanto que sejam religiosas. Ela não quis, e até aí tudo bem, sem problema nenhum. Porque assim, tanto que a Diocese aqui de Fortaleza emitiu uma nota que estava proibido certos tipos de canções. E Nos casamentos. Nos casamentos. E tem padres que eles pedem para ver as canções, né? Então, assim, tem padre que realmente não aceita. Alguns aceitam. Eu que me recuso a cantar. Para depois o padre não vier e dar um Exatamente. puxão de orelha. Tem até um caso, acho que foi na igreja, não recordo a igreja, mas o padre disse: se você cantar alguma música que não seja da igreja, eu desligo o seu microfone. Eita. Aí eu disse: padre, nem se preocupe. Porque também, Karine, assim, ó, as pessoas, às vezes, elas querem casar na igreja, né? Mas são aquelas pessoas católicas que, às vezes, não são de missa, né? Não tem Exatamente. formação. Às vezes é o católico que só vai para o batizado, para a primeira Eucaristia, e ela vê muito aquele casamento de novela. Que o casamento de novela, às vezes, é em praia, às vezes é em buffet, né? Mas o casamento católico é dentro de uma igreja, com músicas litúrgicas, né? Exatamente. Não pode colocar qualquer música, né? Dentro daquele sacramento. É um sacramento, é um matrimônio. Exatamente. E são quantas músicas que a pessoa tem que escolher, Cacá? Assim, o casamento pode ser com missa, sem missa. A grande maioria prefere o casamento sem missa, porque o casamento sem missa, ele, mesmo assim, sem a celebração da missa, ele chega a durar por volta de 1 hora, né? Porque tudo depende do cortejo de entrada. Quando tem cerimonialista, que elas gostam de enfeitar mais, aí ainda é mais demorado. Aí tem a questão da quantidade de pares de padrinhos, né? Da noiva e do noivo. Então, assim, quando a noiva diz que não tem cerimonialista, eu faço esse cerimonial para ela sem cobrar nada mais por isso. Aí eu dou as minhas sugestões de entrada, né? Primeiro o pajem, se tiver, aí depois o noivo, os padrinhos, aí a mademoiselle, não, demoiselle, não E os recordo. pais? Aí tem os pais trocados. E finalmente a noiva. Aí as daminhas e a noiva. Às vezes, se for um casamento mais simples, né? É só mas mesmo o pai, que seja mais simples... os padrinhos, não? E depois logo a noiva. Mas mesmo que seja mais simples, eu ainda incentivo que assim, o cortejo de entrada é um momento também importante, né? Porque na Igreja Católica a gente sabe que só se casa uma vez, né? A não ser em caso, né, de viuvez, né? Ou anular, que é uma burocracia muito grande. E que é exceção, né? Para você ver como o casamento católico ele é sério, né? Não é de qualquer forma que se anula. Então eu digo muito para as minhas noivas, é o seu momento. Você esperou a vida toda por isso. Então, vamos fazer uma coisa, por mais simples que seja, mas vamos fazer uma coisa especial. Aí eu pergunto, você tem alguma vozinha que queira entrar com a imagem ou com o terço? Porque isso tudo é permitido, né? Aí as noivas se empolgam, elas adoram. Ai, pô, eu quero que a minha vozinha de tantos anos entre com a imagem. Pronto, pô, a gente faz todo esse ritual, todo esse cortejo. Mas todas as canções são religiosas. Eu não coloco nenhuma que não seja. Então, depois a noiva agradece, que diz que foi um momento lindo, que realmente teve a presença de Deus, que sentiu ali. E eu acabo que passando a mensagem que eu queria para elas, que é de que elas tenham essa noção da importância do casamento católico e da importância de fazer daquele momento uma grande oração a Deus. Que Deus possa realmente estar ali derramando bênção, para fazer com que realmente as palavras que o padre fala, né, dure para sempre.
E esse é um projeto muito bacana que eu tenho com o Geomar, porque há muitos anos a gente canta em casamento. É mais em casamento. Recepção a gente cantou muito pouco. Porque eu acho que eu nasci para cantar para Deus. Tá certo. E Karine, mas assim, então, no início, né? Tem a música de entrada do noivo, dos pajens, aí depois tem a marcha nupcial da noiva, né? Ou não, ou às vezes elas querem a Ave Maria, né? E aí pronto, depois que entra todo o cortejo de entrada, aí sim, aí o padre dá as boas-vindas e começa o ritual do matrimônio, né? Aí, Se for missa, canta a Aleluia, o Salmo, mas né? mesmo quando é o ritual do matrimônio, tem aclamação ao evangelho, o padre faz a leitura. E em seguida ele faz mais aquele ritual mesmo do matrimônio em si. Aí tem o canto de comunhão, que só quem comunga são os noivos. Se não tiver missa, Se não tiver missa, só os noivos quem comungam. porque se tiver missa, aí toda a Aí assembleia... a assembleia pode participar. É muito difícil ter um casamento com missa, porque a duração dele é bem maior, né? E geralmente tem a questão de horário de buffet, né? Translado até o buffet, esse tipo de coisa. O atraso da O noiva. atraso da noiva, que já teve um padre na Capela de Santa Luzia que disse: se a noiva não chegar em 5 minutos, eu vou embora. Aí a cantora se desespera. Eu disse: meu Deus do céu, padre. Aí lá vai eu ligar. Noivo, cadê a noiva? E o noivo já nervoso. É porque antigamente tinha esse costume, né? Da noiva atrasar. Aí depois as igrejas mesmo começaram a cobrar uma calção. Exatamente. Porque se a noiva atrasar, ela não recebe aquela calção para poder realmente a pessoa chegar no horário. Porque o padre depois vai ter outras missas para celebrar ou até talvez outros casamentos. Exatamente. Né? E assim, hoje eu acho que não é nem elegante, sabe? Você deixar os seus convidados nessa espera, sabe? Claro, o atraso tem, porque já é uma tradição e tudo, mas aquele atraso exagerado ao ponto de o padre dizer eu vou embora e deixar todo mundo desesperado, o noivo, mãe da noiva, a cantora. Mas acabou que dando certo. E graças a Deus, assim, as noivas sempre ficaram muito satisfeitas, tanto pelo cantar, porque a gente ainda faz um ensaio com eles, né? A gente ensaia. Quando elas me procuram, eu digo: olha, a gente pode fazer um ensaio para você, a gente não vai te cobrar nada por esse ensaio. E você tem noção do que é que você quer ou não, te apresentar as canções e tudo, porque eu já peguei muita noiva que não conhecia nenhuma música religiosa. E como também já peguei noiva que disse: meu casamento vai ser no buffet, o padre fulaninho disse que não tem problema. Aí eu disse: quem é o padre? Aí ela repetiu o nome, eu disse: tu tem certeza que esse padre é católico, apostólico romano? Ele me disse que é. Aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha e eu fui atrás. E era um padre da Igreja Católica Brasileira. Aí eu chamei a noiva e disse: noivinha, é o seguinte, você quer fazer seu casamento com ele, tudo bem, mas seu casamento não vai ter validade nenhuma. Você não pode comungar, né? Porque... Você perde sacramentos, que você está Aliás, você está no casamento inválido para a Igreja Católica. Exatamente. Né? E até então ela não sabia que tinha essa diferença, né? Do padre. É porque os nomes são muito parecidos. Exato. Né? Igreja Católica Brasileira, né? Pronto. Aí ela achava que tinha alguma ligação com a Apostólica Romana e tudo. E eu expliquei para ela que não existia. E ela dizendo que o padre fazendo a cabeça dela: não, mas você também vai assinar o livro no final do casamento. Aí eu disse: tá, e esse livro vai para onde? Aí eu disse: tu fez o curso de noivas? Não, ele disse que nem precisava fazer esse curso. Eu disse: olha, já tá tudo errado. E eu e o Geomar, nós orientamos essa noiva. Aí ela disse: não, eu esperei tanto por esse momento para não ser do jeito que eu quero.
Aí ela fez. Aí eu sugeri a Capela de Santa Luzia, porque eu acho lá um charme para casamento pequeno, né? Que é da paróquia também. Que é da paróquia. Jesus, Maria e José. Aí eu sugeri que fosse lá e tudo, porque já que ela não tinha muitos convidados e tal. Aí realmente ela casou na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, assim, a falta da informação e o desejo de realizar o sonho, às vezes, cega, né? Isso não é nenhum preconceito contra a Igreja Católica brasileira, não. É só porque o católico apostólico romano tem que casar na sua igreja. Exatamente. Porque senão ele perde os sacramentos, né? Porque, assim, na brasileira, o padre ele pode ser casado. Pois é, não tem aquela... Não pertence à Igreja Católica, não está ligado à diocese. De forma alguma. O nosso atual bispo é o Dom Gregório, não está ligado a ele, Exatamente. Né? Então, assim, a falta de informação dela foi por muito pouco que ela... Talvez se ela tivesse pego, assim, um outro ministério que... Não se preocupasse. Ou então algum cantor da noite que não tivesse, né, também essa preocupação, talvez ela tivesse casado realmente no buffet e tudo. Então, assim, quando uma noiva me procura, a primeira pergunta que eu faço, já marcou com o padre a igreja? Que não adianta de nada você ter a cantora e não ter fechado com o padre a igreja. Ah, não, fechei, certo, pronto. Aí, buffet, realmente, a gente faz pouco, né? Mas aí, sim, a gente coloca mais um MPB, essas músicas mais do mundo. Mas na igreja, eu sou bem firme em relação a isso. E qual é a música que vocês mais cantam, Cacá? Uma das músicas que as noivas mais gostam, às vezes elas nem conhecem, mas elas gostam muito, que é no momento das alianças, que é Eu agradeço a Deus. E é uma música linda, que fala do momento das alianças. E quando elas escutam, sabe? Porque a letra fala muito, né? Eu agradeço a Deus que fez você para mim. Você canta para elas na hora. Na hora da entrada das alianças. Não, quando você tá falando das músicas. Aí você eu canto. Sugere... Olha, tem essa música. Ah, qual é? Nós dois nascemos para nos amar e em meu coração já não existe lugar para a solidão. E é uma música que realmente fala daquela coisa de que Deus realmente fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E o refrão é lindo. Eu agradeço a Deus que fez você para mim, que me fez para você e fez a gente se encontrar. Eu agradeço a Deus que nos predestinou para Ele em amor e nos deu o dom de amar. Então, assim, elas acham linda. E essa é umas, assim, na hora das alianças é a que a gente mais... é a mais escolhida por elas. E o casamento, o cortejo é sempre daquela forma. Pajem... Quer dizer, sempre daquela forma quando não tem uma cerimonialista, né? Porque a cerimonialista, às vezes, elas querem alterar inovam a ordem do cortejo. Mas eu estava estudando, porque assim, tem cerimonialista que elas querem colocar primeiro os padrinhos do que o noivo. Mas eu até vi um vídeo de um padre, onde ele diz que o correto é que o noivo entre logo após o pajem. Pajem é a criança com o sininho, né? O meninozinho com o sino. Que entre logo após o pajem, por quê? Porque os padrinhos são amigos mais próximos dos noivos. Então, o noivo está ali representando a noiva, recebendo os amigos que eles escolheram. Então, a sequência que eu gosto de fazer é essa. Pajem, noivo, padrinhos, pais trocados, aí pode entrar a demoiselle, as daminhas e, por último, a noiva. E para cada entrada dessa, uma canção. Então, assim, eu sempre peço calma, não precisa correr, até mesmo para dar tempo a gente cantar pelo menos a metade da canção. Porque tem igrejas que a nave, como a gente chama, né?
ela é um pouco maior e outras bem menores. Então eu digo, gente, não precisa de pressa. Vamos fazer tudo com calma, até mesmo para dar tempo de eu cantar. E no e na cerimônia, né, religiosa, né, do casamento, sem missa, a gente canta por volta de 10 a 11 canções. Porque depois disso o padre começa com o ritual do matrimônio, aí tem a entrada das alianças, ou antes disso tem a entrada de alguma imagem, ou um terço. E depois tem a comunhão, que só os noivos que comungam. Aí depois tem a assinatura. E por último, o canto final. Que já é a saída de que todos. já é a saída dos noivos. E em seguida, os convidados saem. Karine, você até estava me falando que quando tem ensaio antes que vocês fazem, né, e que não tem cerimonialista, você dá a dica para que a noiva, antes da noiva entrar, se fechem as portas da igreja, né? Que a gente, quando tem cerimonialista, a gente vê muito isso. Eles fecham as portas da igreja, começa a marcha nupcial, aí é que se abre e a noiva entra, né? Então, quando não tem cerimonialista, às vezes não se tem esse detalhe, né? Se eu não conseguir alguma amiga da noiva que possa fazer isso, realmente não Abrir a tem porta. como eu fazer as duas coisas, cantar e abrir a porta para ela, né? Mas quando existe a possibilidade de as portas serem fáceis de abrir e tudo, eu combino com alguma amiga da noiva e a gente lança a marcha nupcial, geralmente mais mecânico, no som mecânico, só para anunciar que ela está pronta. Só para todo mundo já se posicionar e se voltar para a porta para esperar a entrada dela. Em seguida, a gente entra com a música que ela escolhe, que geralmente é a Ave Maria, ou qualquer outra música dentro do segmento religioso. Aí, daí, o restante da cerimônia é realizado. E o salmo, Karine, sem missa é cantado, não? Sem missa, não. Ele é... Quando o padre deixa, ou alguns padres, eles pedem, existe uma leitura e o salmo, mas são rezados, né? Mas na grande maioria das vezes existe só a leitura e em seguida já passa para o evangelho. Aí no evangelho realmente a gente canta a música de aclamação ao evangelho e tudo. Aí eu faço aquele ritual, todos de pé para aclamarmos ao santo evangelho. Aí a gente canta o refrão, que obrigatoriamente tem que ter a palavra aleluia. Isso é litúrgico. E a gente canta esse refrão e em seguida o padre faz a leitura do evangelho voltado ao matrimônio. Aí segue todo o rito. Mas vocês já tiveram que cantar algum salmo? Na realidade, Vera, eu não recordo de ter cantado nenhum salmo em cerimônia. Olha. Porque prolonga muito e às vezes o próprio padre, ele mesmo diz, olha, eu tenho um compromisso depois. Como você disse, né? Que tem padres que realmente têm outros compromissos. Então, quando a gente... também já chegou de a gente pegar padre muito apressado. Porque também as pessoas às vezes colocam muitos padrinhos, né? E só aquela entrada dos padrinhos ali já quase que foi ali 20 minutos, talvez. Não, né? Também talvez por isso que a igreja, a diocese tenha elaborado esse documento, né? Porque antigamente né? tinha aquela coisa de 17 casais de padrinhos, né? E agora até então, salvo engano, 4 para cada lado, se eu não me engano, né? Karine, outra coisa, às vezes as pessoas são de famílias católicas e tudo, né? Mas às vezes a pessoa acaba se casando só no civil, né? Ou então a pessoa diz assim, um amigo meu falava muito isso. Quando eu tiver minha casa, meus carros, é que eu vou me casar para fazer a festa. Aí eu dizia, rapaz, o importante não é a festa, o importante é o sacramento, né, Cacá? Porque assim, os casamentos também são bem caros, né? Se a pessoa quiser fazer o casamento, a festa, é uma coisa bem cara e a pessoa acaba, não tenho dinheiro para isso agora. E acaba só vivendo
ali junta, só no máximo um casamento civil. Mas também na Igreja Católica e na sua paróquia, provavelmente, tem o casamento comunitário, né, Cacá? Tenho, já cantei casamento comunitário e é muito mágico, porque, né, são vários casais que estão ali realizando um sonho. Às vezes, eu já tenho tantos anos de casada, mas nunca pude fazer, né? Meu marido nunca quis. Pronto. Então, quando chega o casamento comunitário, é a oportunidade que eles têm, porque realmente fazer um casamento realmente ele sai caro, né? Porque você tem que alugar a igreja, você tem que pagar um padre, você tem que pagar cerimonialista, músicos, a decoração. Então, realmente sai caro, né? E muitos deles aproveitam justamente o casamento Comunitário, né? comunitário para esse momento. E eu vejo também que, por exemplo, lá na paróquia, tem um pessoal que é do texto dos homens, né? Porque ali o próprio texto dos homens, né, vai evangelizando a pessoa e vai mostrando que a pessoa não pode comungar porque ela não tem o sacramento, né? Exatamente, exatamente. E assim, a importância, né, Vera, de você estar engajado na igreja e você ter essa oportunidade de formalizar o seu matrimônio, né, de seguir realmente, né, as leis de Deus ali naquela coisa, porque fica até contraditório, né? Você está servindo na igreja, mas até então você não tem esse sacramento, né? E eu acho que o comunitário ele vem para isso. Geralmente é no dia de São José, né? Em algumas paróquias de Ou Fortaleza. de Santo Antônio. Mas geralmente é mais em São José, porque dizem que é São José que dá marido bom. Aí, pelo menos é o que o povo fala. Mas, assim, eu acho muito importante os comunitários, porque, assim, eu sei o quanto que se gasta, apesar de eu não ser casada, mas por eu já ter cantado vários, eu sei que o custo é bem alto. E eu gosto muito de cantar para as noivas que não têm tanto poder aquisitivo, sabe? Porque elas são mais humildes e elas Estão realizando o sonho também. e assim, eu tô contribuindo para a realização daquele sonho, sabe? Uma vez o João Matheus disse assim: tu desvaloriza muito o nosso trabalho. Eu disse: não, não é a questão de desvalorizar. É a questão de eu ver que não é uma noiva de posses, mas que quer realizar aquele sonho. Então, assim, eu diminuo muito do meu valor. Eu já cheguei a cobrar um casamento onde só a parte do gel foi cobrado. Eu abri mão da minha. Porque, como eu disse, casamento só se casa uma vez na Igreja Católica. Então, já que é só uma vez, vamos fazer aquele momento mágico, né? Vamos aproveitar e fazer tudo bem direitinho. E dá certo. Cacá, você gostaria de falar mais alguma coisa? Só para as futuras noivas, se atentem a qual padre você quer no seu matrimônio. As noivas católicas. E as não católicas, porque às vezes o noivo e homem é mais desligado para essas coisas, né? E tudo. E assim, se atentem realmente a isso, a questão da escolha do padre, a escolha das canções, que é muito importante. Casamento na igreja não é festa, né? É um momento realmente sério. Então, eu sugiro muito que seja uma coisa bem pensada, né? Para você não fazer um casamento que depois, falhei nisso dentro da igreja, no dia do meu casamento e tudo. Porque não tem como passar a borracha e vamos casar de novo na igreja. Não dá, né? Tá certo. No mais é isso. Obrigado, Cacá. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse episódio. Cacá, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Você pode se despedir das pessoas também. Gente, aqui é um momento mágico. A gente pensa que é só uma gravaçãozinha, mas não, tem todo um aparato aqui. A tecnologia da Vera, que é um estúdio. Então, Vera, obrigada. Obrigada, Cacá.
Demorei muito para aceitar seu convite, mas tudo no tempo de Deus. Tá certo. Você gostou? Eu amei. Tá certo. Obrigada, pessoal. Então, até a próxima. Ó Jesus, ao teu coração confio minha necessidade. Toma e depois deixa teu coração atuar. Ó Jesus, eu conto contigo, eu confio em ti. Ó Jesus, em ti estou seguro, eu me entrego a ti. Tu disseste, se queres agradar-me, confia em mim. Se queres agradar-me mais, confia mais, imensamente mais. Confia mais, imensamente mais. Confia. As almas que confiam em ti serão recompensadas por ti. Sagrado coração de Jesus, eu confio em ti. As almas que confiam em ti serão recompensadas por ti. Sagrado coração de Jesus, eu confio em ti. Não há confusão que dure para sempre. Eu sei em quem acredito. Minha esperança não será decepcionada. Tu disseste, se queres agradar-me, confia em mim. Se queres agradar-me mais, confia mais, imensamente mais. Confia mais, imensamente mais. Confia. As almas que confiam em ti serão recompensadas por ti. Sagrado coração de Jesus, eu confio em ti. As almas que confiam em ti serão recompensadas por ti. Sagrado coração de Jesus, eu confio em ti. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.
te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que se ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face, alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, salvar. Prova e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos
todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O Senhor Deus. O Senhor Deus. O Senhor